Este é o Bayer, líder da Guilda Espada Escarlate formada por membros Rank D. Uma nova masmorra surgiu, e eles resolveram encarar, levando um garoto fraco só para carregar o loot. O grupo começou a eliminar os monstros, matando um a um sem o menor esforço. Quando todos os monstros morreram, o garoto começou a fazer seu trabalho. Foi aí que um grito estridente deixou todo mundo em choque. Pela primeira vez, um Minotauro Rank B apareceu numa masmorra Rank D simplesmente sem sentido algum. A Espada Escarlate entrou em pânico, sabendo que não tinham chance contra aquilo. Bayer então apunhalou o carregador, cravando a espada nas costas dele. Enquanto ele caía sangrando, a guilda usou magia para atrair o monstro até o garoto, e disparou. No dia seguinte, a Guilda Espada Escarlate deu seu relatório ao Mestre Lancas, dizendo que o Minotauro apareceu e matou o Rude, sem nada a fazer. Mas aí aconteceu o inesperado. Quando a porta abriu, todo mundo congelou, porque de algum jeito o garoto ainda estava vivo. A Espada Escarlate ficou pálida. Bayer sentiu que era o fim e ameaçou matar o garoto se ele falasse uma palavra. Os três tentaram arrastá-lo para fora da guilda antes que ele contasse a verdade. Quando tentaram movê-lo, não conseguiram. Ele simplesmente não se mexeu. O garoto abriu a boca e contou tudo, que a Espada Escarlate usou ele como isca para escapar. Uma mulher com a habilidade de detectar mentiras usou sua magia e confirmou que o garoto estava dizendo a verdade. Bayer perdeu o controle e partiu com a espada contra a mulher. Mas do nada, o garoto bloqueou o ataque e deu um soco tão forte que jogou o líder da guilda direto pela parede. A sala inteira ficou em choque, sem entender como esse garoto rank e ficou forte o bastante para derrubar um rank D. E ainda sozinho limpar uma masmorra matando um chefão rank B. Este é o Rude, que nunca foi forte assim. Ele era o aventureiro de menor ranking, sem nenhuma habilidade de combate. A única habilidade especial que tinha era anular os efeitos de veneno, paralisia e miasma, totalmente inútil para matar monstros. Por isso, nunca conseguia entrar em verdadeiros grupos. Rude passava os dias no labirinto Miasma, um lugar que todo aventureiro odeia porque o ar destrói as estatísticas de quem entra. Mas como ele era imune, coletava ervas medicinais para vender, basicamente o gari da masmorra. Na casa de quest da masmorra, ele foi ver se tinha alguma nova dungeon onde pudesse coletar loot e enriquecer de vez. Ela finalmente contou que tinha um, mas era só de nível D ruim. O Rude ficou chateado na hora, aí o Bayer o convidou para ser o moleque da guilda, sem saber o que esperar. Ele topou, foram pro calabouço, mataram os monstros, apareceu o Minotauro e rolou a traição dele sendo deixado para morrer, ferido e no nível mais baixo. Rude recusou a morte e lutou para sobreviver, mas estava tão exausto que não conseguiu desviar do ataque do chefe. O soco foi tão forte que quebrou o chão e os dois despencaram do quarto andar do calabouço. Quando acordou, o Minotauro tinha caído por baixo dele, amorteceu a queda e salvou sua vida. Mesmo assim, ele estava destruído, sangrando muito, sem mágica de cura. Era só questão de tempo até morrer de fome ou dos ferimentos. A fome tomou conta da cabeça dele, arriscando a vida e virando monstro. Começou a devorar o Minotauro. E em vez de morrer ou enlouquecer, o mana do Minotauro se fundiu ao seu corpo. Rude se levantou com uma força que jamais teve antes, os olhos traziam algo mais sombrio, algo diferente. Quando uma horda de monstros apareceu, ele usou o rugido do Minotauro para intimidar, também ativou o aumento físico e massacrou todos os morcegos. Ao comer os próximos monstros, ganhou mais habilidades, como ecolocalização dos morcegos. E assim sua ascensão começou, matando, devorando e ficando mais forte. Cada monstro devorado significava mais poder e novas habilidades. O garoto medroso que tremia até com um rato se foi. O que saiu daquele labirinto era outra coisa, muito mais forte. Depois de sobreviver, ir até o mestre da guilda, contar a verdade e provar que ficou mais forte, foi chamado para uma sala reservada, onde o mestre mostrou que entendia tudo que Rude havia passado. Também contou que os três foram presos. Como compensação, Rude recebeu 20.000 moedas. Com dinheiro no bolso, podia comer o que quisesse ou melhorar seu equipamento, mas decidiu comprar uma bolsa mágica e voltar ao labirinto do vácuo para testar seus novos poderes. O que antes era difícil agora era moleza demais. Checou seu status e congelou. Estava no nível 42 com um monte de habilidades. Foi andar, cada andar do labirinto, matando e comendo mais monstros para acumular ainda mais poderes. No 24º andar, ele estava cercado por um grupo de soldados lagartos que lutavam com táticas de guerra, incluindo um general nível 32 com uma habilidade de comando. Rude analisou a estratégia deles, ativou seu poder e quebrou a defesa. Ele usou os lagartos como trampolim para avançar e acertar o general. O general ficou furioso e tentou reagir, mas Rude nem se mexeu graças à sua habilidade de corpo de aço. Depois de matar um soldado, os outros se revoltaram e investiram contra ele. Com sua habilidade de manipular teias, ele se afastou dos lagartos e liberou seu poder, prendendo todos numa teia eletrificada. Como eles não mexiam, Rude soube que a luta acabou e cortou a cabeça do chefe. Hora do banquete de carne de lagarto. Ele também decide experimentar a sacola mágica que comprou com dinheiro da guilda. Ela tem espaço extra e quando fechada, o peso some. Rude tira suas ferramentas e temperos para cozinhar a carne direito dessa vez. No andar escondido, ele só comia para sobreviver. Sempre quis uma refeição de verdade. Fatiou a carne e fritou na frigideira. Antes de provar, já imaginava o quanto ia estar gostoso bem feito.
Então dá a primeira mordida e é incrível. Carne de monstro bem cozida é fantástica. Rude acha que pode viciar, nunca imaginou que fosse tão boa. Enquanto come, percebe que ganhou novas habilidades. Isso o faz pensar de novo porque a carne de monstro tem gosto tão bom. Talvez seja por causa da magia deles. As habilidades de Minotauro, Aranha de Armadura e Olho Maligno foram muito úteis. E ainda tem os Lobos Trovão e a Serpente Negra que ele não testou. Se sentindo ótimo depois da refeição, Rude decide que vai experimentar mais carnes de monstros no caminho de volta. Então lembra do lagarto com habilidade substituta. Depois disso, segue para o 21º andar e continua a caça. Na luta, ele mostra vários poderes, incluindo a capa de relâmpago dos lobos. O último grupo que derrotou tinha monstros que focam em efeitos de status. Depois, ele cozinha carne de sapo e pratos de insetos. Transforma tudo em carne frita, tão boa que começa a desejar uma cerveja para acompanhar. Depois de algumas mordidas, conquista mais habilidades: veneno, variação de temperatura, pó de escamas venenoso, pó para paralisia e corte aéreo. Enquanto saboreava a carne macia do sapo, ele ouve um estrondo e uma voz humana. Será que outro grupo de aventureiros chegou até aqui? Rude rapidamente guarda tudo na bolsa mágica e vai conferir. Encontrar gente aqui embaixo é raro, e ele espera trocar informações se topar com alguém. Em outro lugar do mesmo andar, um grupo machucou uma mulher feio. Brigar com ela não parece ter sido simples. Um deles comenta que ela gastou muita magia se defendendo. O líder do grupo puxa o capuz dela, revelando que é uma elfa. Quando começam a imaginar quanto uma elfa vale no mercado, Rude aparece atrás, dizendo que queria encontrar caras amigáveis. Ele sai na frente e fala que não sabe toda a história, mas não vai ficar olhando enquanto eles atacam uma mulher. O líder pergunta quem ele é. A elfa o avisa para correr, porque aqueles caras caçam aventureiros. Rude lembra de ouvir falar desses tipos. São todos aventureiros de alto nível. Ele consegue ver o nível, mas não as habilidades. O líder, Falsus, é nível 65. Rude fica pasmo e se pergunta se eles usam algum truque de ocultação ou anti-magia. Falsus manda matar Rude, eles já esperavam essa ordem, e quem parte pra cima é um maluco com a língua pendurada. Meio desleixado, mas rápido e resistente. O psicopata elogia Rude por aguentar, e Rude zoa dizendo que é só porque o inimigo é fraco. Isso o deixa furioso. Gritando, ameaça esmagar a cabeça de Rude, mas quando chega perto demais, Rude vira o jogo. Ele bloqueia o ataque e cospe veneno na cara do maluco com sua habilidade venenosa. Zarius grita enquanto o rosto começa a derreter. Os outros ficam chocados e decidem que Rude é quase um monstro. Rude sabe que seu estilo é imprudente e nada a ver com o de aventureiros normais, mas é assim que alguém fraco como ele sobrevive em labirintos. Talsus se pergunta se aquele veneno é uma habilidade rara. Agora está atento e para de subestimar Rude. Ordena que seus dois aliados restantes ataquem com ele, e os três avançam juntos. Rude quase não desvia, sabendo que um erro é sua morte. Mas Falsus é rápido demais e dá um chute forte no rosto de Rude. Ele cronometrava seu corpo de aço, então o golpe não o quebrou. Ainda assim, a força o joga num pântano. Falsus tem certeza que o chute deveria ter quebrado o pescoço de Rude, então se ele está vivo, é mais durão do que parece. Um dos homens ameaça acabar com Rude. Em vez de lutar, Rude corre para mais fundo na direção contrária. O homem grita para ele não fugir agora. Ele tenta persegui-lo, mas o Falsus o segura e explica que o pântano é venenoso. Quem se aventura demais ali pode não voltar. Ele manda o parceiro esperar, certo de que o Rude também não vai sobreviver. Rude fica irritado e se pergunta quanto tempo eles vão ficar perto do pântano. Depois percebe que, no meio desse miasma, cair num pântano venenoso foi sorte. A névoa venenosa drena a energia rápido, e em menos de 10 minutos os caçadores já estão exaustos. Rude espera eles enfraquecerem, mas sabe que se demorar muito, o elfo ferido vai sofrer mais ainda. Então ele volta para o Falsus e os outros, perguntando como é lidar com veneno e miasma ao mesmo tempo. Falsus e os aliados dizem que o Rude está sendo um pé no saco, acreditando que ele também deve estar cansado. Rude fala que efeitos negativos não funcionam nele, por isso não sabe o que sente. Falsus fica pasmo. Não acredita que alguém comum como Rude tenha essa imunidade. Bravo, manda outro ataque e a luta recomeça, mas agora eles não acompanham o Rude. O miasma os derrubou. Até a surpresa deles falha porque Rude usa corpo de aço e endurece, seguido de capa relâmpago. O choque direto os queima feio, mas um aventureiro ainda tenta uma última cartada. Rude finaliza com um corte aéreo. Falsus fica boquiaberto com tantos ataques que o Rude consegue fazer. Pergunta por que um humano tem habilidades de monstro. Rude responde que não deve satisfação. A luta final começa. Falsus contra o saqueador do miasma. Ele sabe que normalmente leva vantagem contra humanos, mas o miasma joga contra ele. No momento decisivo, usa aumento de agilidade para ficar muito mais rápido. Rude responde com aumento físico e mostra que força bruta vence velocidade. Essa força é suficiente. Falsus nível 65 cai para o saqueador do miasma. Rude admite que sem veneno e miasma, Falsus era bem superior. O elfo agradece o Rude por salvá-la, e ele diz que não podia deixá-la ali largada. Ela finge estar forte, mesmo com o miasma ainda a machucando, e Rude fica se perguntando por que uma elfa estava naquele lugar e o que levou os caçadores a persegui-la. Mas as surpresas não param. Um imenso mariposa surge atacando de repente.
É um monstro nível 37, nada demais. Rude corta dizendo que o Sai sozinho não vence. Ele usa o corte aéreo, mas o salto repentino do monstro o desequilibra e impede o golpe final. A queda manda os destroços na direção da elfa, mas ela desvia por um tris. Rude tenta o corte aéreo de novo, acerta forte a mariposa gigante, mas o monstro logo se recupera e espalha escamas paralisantes. Claro que isso não funciona, diz Rude. Paralisia não é nada pra ele. Esquecendo que a Alicia ainda está ali no canto. Ela é elfa, não significa que é invencível. Mesmo assim, estava preparada e usa magia de vento para afastar as escamas, deixando o Rude atônito. Logo depois, ele acaba com o monstro. Surpresa, Alicia pergunta por que a paralisia não faz efeito nele. Ela também quer saber por que ele usa habilidades como se fosse monstro. E Rude fica sem resposta. De repente, Alicia cai de joelhos. Preocupado, ele pergunta se uma escama atingiu ela. Ela nega, diz que não é paralisia, é outra coisa. Promete explicar quando saírem daqui. Depois descansam sob uma árvore celestial e ela começa a se sentir melhor. Ela se apresenta como Alicia, ex-aventureira. Rude fica chocado e pergunta se ela é a Alicia da Tempestade Esmeralda. A Cauda Azul era uma famosa Party S no reino de Luteus, e ela fazia parte dela. Ele lembra que a Cauda Azul foi dizimada há 5 anos. Naquele tempo, enfrentaram um monstro na parte mais funda do labirinto abissal e quase foram exterminados. O líder deles morreu. Um membro teve que se aposentar por ferimentos graves. Outro sumiu engolido pelo labirinto. Alicia diz que também não escapou ilesa e tenta mostrar para Rude a maldição no corpo dela. Ele surta e pergunta o que ela pensa que está fazendo. Alicia mostra a maldição gravada no peito, explica que ela vai reduzindo o nível dela. Já tentou de tudo para remover, mas só conseguiu atrasar. Nem sabe direito que maldição é essa. Os aventureiros de antes sabiam e queriam usar isso a favor deles. Quando Alicia fala que vai morrer quando o nível chegar a 0, ela se emociona. Depois de ouvir essa história difícil, Rude percebe que pode ajudar. Puxa um cartão de substituição de habilidades e diz que quer tentar algo. Ele pergunta se ela aceita na habilidade que vai usar, e Alicia concorda. Então começa a puxar a maldição dela. Rude coloca a mão direita no ombro dela e ativa substituto de habilidade. Alicia fica chocada ao ver a maldição indo para ele. Ela tenta impedir, mas ele diz que está tudo bem, e pede para confiar nele. Um pouco depois, outra habilidade dele, anulação de status anormal, ativa sozinha. A maldição começa a desaparecer, tudo funciona perfeitamente, e ela se livra da maldição. Rude está satisfeito que o plano deu certo, e como Alicia nunca viu o humano usar a habilidade de monstro, pergunta o que aconteceu. Rude manda ela checar o cartão da guilda. Quando vê o status, tudo voltou ao normal. Ele explica que a habilidade única dele anula condições anormais, então esperava que apagasse a maldição também. Ela chama ele de doido por arriscar tanto, mas agradece muito ele ajudar alguém que mal conhece. Mais tarde, Rude e Alicia jantam no restaurante Barriga Cheia. Ela adora a comida e a bebida, e elogia ele por achar o lugar. Rude fica sem jeito, já que tinha sido expulso dali antes. Vendo que ela está bebendo bastante, ele pergunta se está tudo bem depois do machucado feio que teve mais cedo. Alicia diz que está, e num dia desses, claro que vai beber. Depois de um tempo, Rude pergunta o que ela pretende fazer. Ela diz que não tem um destino certo e pergunta sobre ele, por que virou aventureiro. Há muito tempo, monstros atacaram a vila dele. Ele perdeu família, amigos e todas as pessoas que conhecia. Ele só sobreviveu porque uma aventureira esse rank apareceu para ajudar. Rude diz que nunca vai esquecer isso. Por isso quer virar esse rank também, para ajudar o máximo de gente possível. Alicia diz que é um sonho incrível e que já teve um igual. Agora quer ficar ainda mais forte que antes da maldição, e tem certeza que os velhos companheiros dela ainda estão presos no fundo do labirinto abissal. Não importa o que a espera, ela quer enfrentar aquele monstro pesadelo de novo. Alicia sugere que unam forças até ficarem fortes o bastante para alcançar seus objetivos e oferece formar um grupo com ele. Quando Rude quase recusa, um grupo de bandidos agarra o pulso de Alicia. Eles zoam ele por beber com uma mulher tão bonita. São os mesmos idiotas que já o chamaram de lixo e o maltrataram ali antes da espada carmesim enganá-lo. Eles se aproximam de Alicia e tentam pagar uma bebida para ela, mas o Rude manda eles deixarem ela em paz. Isso só os deixa mais irritados, e um bandido agarra ele pelo colarinho. Antes da confusão piorar, Alicia intervém e põe um fim na bagunça. Ela propõe que, como estão num bar, resolvam isso com um desafio de bebida. Mesmo sugerindo que o Rude entre na competição, ela acaba competindo no lugar dele. No fim da noite, Alicia vence, embora esteja completamente passada. Rude elogia ela dizendo que foi incrível, ainda mais que ela já estava bebendo antes da disputa começar. Ela fala enrolada que não chegou ao ponto de só ficar parada sem fazer nada. Mal dá pra entender o que ela diz, e então desmaia. Rude usa a habilidade de trocar status para puxar a embriaguez dela pra si, o que a deixa sóbria. Fascinada com tantas habilidades estranhas que ele tem, ela insiste que precisam montar um grupo, e já começa a beber de novo. Depois de ficar meio boba, Alicia fica encarando o prato especial do ventre cheio, o banana grelhado com sal, sabendo que provavelmente não vai poder provar. O gerente explica que um monstro se instalou na área de pesca do Barnama. Ele avisou a guilda, mas os aventureiros mais fortes não estão disponíveis. Então ele pergunta se os dois topam o serviço. Logo eles partem para a área de pesca do Barnama, um lugar onde a natureza está intocada. Rude e Alicia se empolgam em estar ali,
Mas a sorte deles não dura. Os monstros atacam na hora. O que parecia sorte vira problema na hora. Eles estão cercados por muitos deles. As criaturas são Gunebs nível 23, com status condizentes. Atacam lançando tiros de água em alta pressão. Não são poucos. A quantidade de balas d'água é de deixar qualquer um perdido. Rude não consegue desviar de tudo estando no barco, então pula na água e nada. Ele tenta atrair os Gunebs para longe do barco, e quando eles encontram um alvo mais fácil, todos se concentram em atacá-lo. Quando eles se aproximam, ele ativa a capa elétrica e os choca. O ataque elimina a maioria dos Gunebs, mas alguns ficaram mais fundo na água e escaparam do primeiro golpe. Confuso, Rude diz para Alicia que vai descer mais fundo e vai precisar de ajuda dela, amarra uma corda na cintura e mergulha. Logo ele chega perto de um enxame de Gurnobs que flutuam ali embaixo. Nenhum ataca e ele percebe que eles estão de guarda, protegendo alguém ou algo. Mesmo assim, ele continua a descer. Então vê uma forma cheia de tentáculos, mas a água está tão turva que mal dá para enxergar direito. Usando a avaliação, identifica um monstro nível 38 chamado Tentáculos, com muita vida e agilidade bem baixa. Aí o Rude percebe o que ele faz. Cria Gurnips pelos tentáculos, e esses filhotes já atacam na hora, com tudo. Isso significa que matar Gurnips no repeteco é besteira, a menos que ele derrote o próprio Tentáculos. Como ele não parece pronto para atacar, Rude resolve se preparar. Só que errou feio, o monstro parte para cima do nada. Os Gurnobs continuam dando pressão também. Não era erro, eles estavam distraindo ele para ele não perceber o perigo maior. Rude usa a capa de relâmpagos para evitar virar almoço, com os tentáculos agarrando ele. Ativa a capa de novo, para achar o ponto fraco, mas o bicho corta os próprios tentáculos antes que o ataque faça estrago. Rude lembra da habilidade autonomia e saca que o monstro evitou um golpe mortal se livrando dos tentáculos na hora. Aí a luta vira o jogo, e o bicho fica em cima dele. Sem ar começando a faltar, ele manda sinal para Alicia puxar a corda. Ela levanta a varinha e usa magia para puxar a corda com força, dando um dano feio no monstro. Já na margem, Rude deita e tenta se acalmar. Quando Alicia pergunta se ele tá bem, ele responde que sim, graças a ela. Depois de recuperar o fôlego, ele explica que tem um chefe ali embaixo criando Gurnips sem parar e ainda por cima que se cura rápido. Eles não podem perder tempo. Alicia fala que os monstros mandam muito melhor embaixo d'água e que a magia dela também não funciona ali. Ela pergunta se ele tem algum plano. Rude diz que sim, mas por um instante, lembrando da primeira vez comendo monstros no labirinto da miasma. Alicia confiou nele mesmo com a maldição, entrou pro time e ele acha que deve contar o segredo pra ela também. Antes que ela fale qualquer coisa, ele pede segredo sobre o que vai mostrar. Mergulha de novo, agora nadando com velocidade alta. Assim ele derruba vários Gunebs num único golpe suave. Depois de escapar do grupo, ele foca no monstro gigante. Ele ataca com os tentáculos, mas Rude é rápido demais para ser pego. 2. Ele vê o ponto fraco e enfia a espada direto na cara do bicho. Então ele usa o manto de relâmpagos. Isso acaba com o monstro gigante, e o sangue escorre pelo corpo dele. Com o chefe derrotado, o lago deve se acalmar, mas agora Rude está preocupado com a Alicia. Ela viu ele devorar um monstro. Ele fica pensando no que ela vai achar quando ele voltar. Rude sai do rio Barnabas esperando que a Alicia ainda esteja lá. Quando não a vê logo, se pergunta por que achou que ela ia esperar, mas no momento que pisa fora, ela o recebe. Ela diz que não consegue ficar parada sem fazer nada, então juntou galhos para montar uma fogueira e secar as roupas deles, especialmente as dele. Vendo ela agir como se nada tivesse acontecido, ele pergunta se ela está bem depois de ter visto algo tão proibido. Alice admite que ficou meio chocada, mas ele fica feliz por ter confiado nela o suficiente para revelar seu segredo. Rude agradece ela por ter levado numa boa. Ele lembra que também cortou um pedaço do chefe para roubar a habilidade dele. Como seria estranho só ele comer, trouxe uns Barnabas também. Mesmo que comer junto de um monstro morto seja estranho, ele oferece para ela, que aceita com alegria. Enquanto comem, Rude conta sobre a primeira vez que comeu um monstro. Depois da história, Alicia diz que ainda acha incrível ele conseguir fazer isso. Rude diz que aquele evento horrível ajudou um cara fraco como ele a chegar perto do sonho. Alicia comenta que a carne de monstro deve ser boa demais quando ele cozinha assim. Rude devora filés de Gurnaib com tentáculos cozidos em missô. Ele concorda dizendo que nunca mais quer comer Gurnaib cru. Prefere cozinhar direitinho, oferece um pouco para ela que recusa educadamente com medo dos efeitos colaterais. Quando ela termina de comer, pede direito que ele entre no time dela. Rude pergunta por que ela não se junta a gente mais forte, já que foi uma aventureira famosa. Alicia diz que fez 5 anos que ela foi amaldiçoada. Mesmo se os antigos aliados dela ainda sobrevivem no labirinto, muitos já devem estar aposentados. Além disso, a maioria dos aventureiros que vão para a linha de frente são meio pirados. Fortes ou não, ela não confiaria neles de jeito nenhum. Ela quer um parceiro em quem possa confiar de verdade e acha que Rude é esse cara. Depois de ouvir, ele concorda. Logo os dois voltam para a Guilda dos Aventureiros. Alicia está animada para pegar o primeiro trabalho juntos. Já Rude duvida que um rank e como ele vai conseguir demanda grande. Alicia concorda, mas ela já tem um plano. Vai até a recepção para registrar o time novo. Para isso, mostra a carteirinha de aventureira.
A recepcionista fica pasma ao ver que a garota à sua frente é um Rank S, a famosa Alicia da Pedra Esmeralda, reagindo até mais do que o Rude. Alicia está no nível 43, com magia e espírito altíssimos, além de um monte de habilidades raras que a recepcionista nem imagina. Já o Rude, por outro lado, é só um catador de névoa, um aventureiro de rank baixo, sem nada chamativo. A recepcionista não entende por que Alicia se junta a ele. Alicia diz que quer ajudar o Rude a subir de rank e pergunta o que falta. Depois de conferir seus registros, a recepcionista diz que ele tem conquistas suficientes, mas pouca experiência em batalhas. Como ele está quase sendo promovido, Alicia pede a missão de extermínio mais difícil que eles possam encarar. A recepcionista fala de uma perto de Barona, então aceitam e partem. A missão é eliminar uma matilha de lobos cinzentos. Lobos cinzentos são monstros nível 11, com olfato muito apurado. Rude usa furtividade para lidar com eles, mas quando descobrem onde ele está, o Alpha chama reforços. Como ele está ocupado com o grupo principal, deixa os novos para Alicia. Ela usa a magia do espírito e invoca uma Sylph, chamada Sylphid, elemental famosa pela velocidade e afinidade com o vento. A Sylphid, sob ordem da Alicia, lança um vento poderoso que corta os reforços ao meio, matando todos os lobos na área. Rude observa Alicia e sua Sylph juntos e entende que esse ataque é praticamente impossível de desviar. Quando Alicia diz que ainda não está no poder que tinha antes da maldição, ele só consegue imaginar o quanto ela era assustadora. E justo quando pensa que a matilha está resolvida, outro grupo pula em cima dele. Ele está cercado, sem onde se defender direito. Sylphid o salva no último segundo. Rude percebe que Alicia e Sylphid usam magia do vento para flutuar e se moverem rápido. Ele agradece, mas ela manda agradecer ao espírito, e avisa para não relaxar, pois viu uns 5 lobos escondidos no mato. Provavelmente tem mais por lá. Rude usa a ecolocalização e acha cerca de 30 lobos no matagal. Diz para Alicia onde atacar. Ela segue as indicações e explode os lobos escondidos. Rude sabe que a ecolocalização é menos precisa em campo aberto e que Alicia não consegue acertar muitos alvos ao mesmo tempo. Então o plano é atacar pelos lados e forçar os lobos a se juntarem num grupo só. Alicia faz a parte dela e deixa o resto com ele. Rude se aproxima dos monstros sorrateiro e solta um sopro paralisante, congelando os lobos por trás. Só aí os dois finalmente relaxam e recuperam o fôlego. No fim, contam 52 corpos de lobo. Alicia diz que nunca viu tantos lobos em um dia e acha que a matilha cresceu demais. Rude pergunta sobre a magia espiritual que ela usou. Ela explica que empresta poder dos espíritos da natureza. Os espíritos estão por todo lado, mesmo que a galera não veja, mas usar esse poder custa magia. Ainda assim, a magia espiritual pode causar efeitos enormes com pouco mana. Sylphid, por exemplo, faz eles até flutuarem. Rude admite que nunca viu uma magia de vento tão forte. Enquanto ele fala, Sylphid puxa o cabelo dele, mostrando que é brincalhona. Alice avisa que vai escurecer logo, então é melhor voltarem rápido. Ela pede para Sylphid levá-los voando com magia de vento. Voar é algo que Rude nunca fez, mesmo com toda a sua habilidade. Ele pergunta quais outras magias espirituais Alicia domina. Ela diz que é boa em gelo, água, luz e terra, mas fogo e trevas não combinam com ela. Se o espírito e o usuário não se dão bem, a magia consome muita energia e o espírito pode até se recusar a ajudar. Como Sylphid fica brincando com Rude, Alicia acredita que o espírito gosta dele. Logo eles veem fumaça subindo longe, e Alicia afirma que tem uma vila naquela direção. Essa vila está sendo atacada por Baphomet, um espírito demônio com vários poderes. Lobos cinzentos vivem por ali, então até os aventureiros locais estão confusos com o que veem. Eles não têm ideia do que é essa besta. Os moradores só conseguem ficar ali indefesos enquanto a criatura cria uma lança mágica. Bem antes da lança acertar 2 moradores que tentam proteger o lugar, uma bala d'água desvia o ataque. Alicia pergunta se eles estão bem, e quando confirmam, questiona o que aconteceu. Ao mesmo tempo, Rude se prepara para lutar e avalia rápido o monstro. Ele tem nível 27 e várias habilidades perigosas. Embora o nível seja menor que o de um lagarto general, as estatísticas são outra história, e Rude percebe que não é um 27 qualquer. Além disso, o monstro tem magia de fogo e terra, ecolocalização, mana que recupera rápido e força mental. Como a magia de fogo do Rude é fraca demais para fazer diferença, ele fica animado só de pensar em derrotar o Baphomet e comer ele para roubar os poderes. Mas logo descobre que o monstro é forte no corpo também, quando bloqueia seu ataque. Ele desconfia que as garras de aço têm a ver. Sem outra opção, Rude responde na força bruta. Mas o Baphomet contra-ataca usando magia da terra. Ele mal escapa do alcance. Aí percebe que o bicho é esperto. Ele lançou a maioria das lanças de fogo, mas guardou 2 para defesa. Está lutando com cuidado. Alicia diz que eles têm que trocar informações antes que seja tarde. Ela conta que os vilarejos ainda não foram evacuados e pede para os homens que chegaram antes guiarem a saída, enquanto ela procura um jeito de evitar danos colaterais. Alicia também não consegue limpar o Baphomet com um só feitiço. Rude acha que ela gastou muita energia voando e correndo, e começa a pensar que não dá para contar com sua magia espiritual. Mas Alicia chega e pede para confiar nela. A mágica fica por conta dela. Rude avança para o Baphomet. Alicia dá cobertura por trás. Os feitiços dele se anulam porque são elementos opostos com a mesma força.
Logo depois de um ataque ser cancelado, o monstro usa a magia da terra para atacar o Rude de novo. Mesmo assim, Alicia continua protegendo ele. O monstro lança pedrinhas com peso e força perfeita. Mesmo na hora do perigo, Alicia economiza mana e não deixa a vila sofrer. Rude fica pasmo com o controle dela. Isso mostra porque uma ex-aventureira rank esse está em outro nível. Com o apoio dela, Rude resolve acabar rápido. Ele dá um gás no corpo e corta alguns dedos do monstro. Aí o Baphomet fica doido e tenta revidar, mas Alicia finaliza com magia de fogo, detonando o bicho por dentro. Os moradores veem suas casas queimando, chocados, assustados e tristes com o que perderam. De repente, ouvem uma explosão e um grito horrível. Um aventureiro pergunta se aqueles dois de antes conseguiram mesmo. Outro fala que se não estivesse machucado, teria ficado para ajudar. Enquanto todos se preocupam com Alicia e Rude, ela aparece do nada, deixando todo mundo surpreso. Ela diz que o Baphomet foi derrotado, conta que deu o golpe final, mas caso ele tenha sobrevivido, vão atrás dele para evitar o retorno. Então Alicia pede um favor. Prontos para ajudar os salvadores, os moradores perguntam o que precisam. A Alicia pede comida de maneira descontraída. Depois, na floresta fora da vila, o Rude espera perto da fogueira. Ela volta dizendo que todo mundo saiu são e salvo. A maior parte do mérito é dos aventureiros que estavam lá. Ela também contou aos moradores que estavam atrás do Baphomet, assim o corpo sumido não levantaria suspeita. O Rude pede desculpas pelo transtorno e agradece. Logo ele se concentra na sopa de Baphomet que está com cheiro e aparência incríveis. Antes de comer, ele acrescenta artemisia e gengibre. A primeira impressão é que a carne de Baphomet é boa. Mesmo bem cozida, ainda tem aquele cheirinho de bode, mas fora isso, é saborosa pra caramba. Agora o Rude tem todas as habilidades de monstros. A Alicia fica tentada só de olhar a comida, mas ainda se sente estranha vendo o Rude comer carne de monstro tão na boa. Ele até confessa que ela pode estar certa. Dá um medo como isso já parece normal. Aí aparecem visitantes indesejados. São monstros nível 22 chamados Stampigs, que têm uma habilidade, Passo Flash, que os faz correr na velocidade da luz em linha reta. Como porcos normais, andam em grupinhos. O Rude vê ali a chance perfeita para testar sua magia nova e ataca, mas descobre que não funciona direito. Um Stampig usa Passo Flash, atravessa tudo num instante e ainda acaba pisoteando a comida dele. A Alicia diz que está sem muita magia e não pode ajudar muito. Já o Rude está furioso. A refeição foi pro saco. Ele gastou um tempão tirando o sangue, removendo impurezas, ajustando o tempero para aproveitar. Agora ele quer que os Stampigs paguem pelo prejuízo. No mínimo, ele espera comê-los no lugar. A Alicia segura a gola dele e pede para ele se acalmar. Explica que Passo Flash aumenta a força da investida, então um único golpe pode ser brutal. Ela chega numa conclusão simples. Precisam lutar de uma distância maior do que o Passo Flash alcança. Ou seja, é hora de recuar. Eles conseguem escapar subindo numa árvore. Como o perigo não passou, ficam ali um tempo e a Alicia pergunta por que a magia dele falhou antes. O Rude também está confuso. É a primeira vez que não consegue usar as habilidades que ganhou ao comer monstros. A Alicia sugere que ele inspecione a habilidade usando a avaliação. As descrições da magia do fogo e da terra dizem que o usuário deveria saber usar instintivamente. Ela primeiro acha que o cérebro dele pode não entender magia, mas desiste porque ele até manda bem na magia de fogo, então descarta essa ideia. Pensando bem, a Alicia surge com outra possível explicação. Talvez ele não consiga usar as habilidades de monstro porque não domina a manipulação de mana. Ela admite que também sabe pouco sobre mana, então ele vai ter que testar por conta própria. Rude concorda e começa a tentar controlar, dizendo que é tipo quando devorou o Minotauro antes. Ele tenta chamar aquele mesmo estouro de poder e quase imediatamente consegue. Quando sente a mana, ele consegue mover como se fosse parte do próprio corpo. Lança a magia contra os Stampigs, causando uma explosão enorme que provavelmente os destrói. Rude se vinga. Eles arruinaram a refeição dele e agora são o prato principal. Ele pede desculpas para Alicia por demorar tanto. Ela diz que tudo bem, que aquilo importava. Aí explica o que percebeu. Para usar essas habilidades, ele precisa de mana, não de poder mágico. No último ataque, ela viu a mana dele acabar, o que significa que ele pode usar as habilidades enquanto tiver mana suficiente. Rude conta que no instante em que sentiu a mana fluir, entendeu como usar as habilidades. Isso faz pensar se mana pode substituir poder mágico, e se ele pode usar para fortalecer corpo e armas também. Muitos aventureiros treinam o poder mágico, e vários usam isso no combate corpo a corpo. Fazer a mana fluir pelo corpo aumenta a força física, e imbuir uma arma torna ela mais poderosa, até capaz de lançar golpes cortantes no ar. Alicia finalmente entende o problema dele. Até agora, ele tinha poder mágico demais pouco para usar as habilidades. Rude tem mais mana do que poder mágico, e o melhor é que percebe que pode recarregar a mana comendo monstros. Enquanto conversam, ele morde um pedaço e ganha a habilidade Passo Rápido do Stampig. Alicia nota que Rude pode absorver mana dos monstros e até armazenar no corpo. Mas, no momento, o que mais importa pra ela é como aqueles bifes de porco estão com uma cara ótima. Vendo ela ficar olhando assim, Rude pergunta se ela quer atacar agora. De repente, um estrondo alto os assusta. Quando a fumaça baixa, aparece um Stampig gigante, o chefe. Igual aos outros, ele usa o passo rápido e investe direto contra Alicia. Rude reage rápido e salva ela. Alicia diz que só sentiu algo longe.
e de repente o chefe apareceu bem do lado. Mesmo fora do labirinto, um monstro tão perigoso aparecendo aqui não faz sentido. Rude fica furioso de novo. Depois de gritar feito doido, diz que ao menos esse monstro parece perfeito para assar, mas mesmo envolto em fogo, o corpo mal queima, mostrando resistência ao fogo. King Stampede está no nível 38. Só tem passo relâmpago e resistência ao fogo, mas o verdadeiro perigo é sua força e resistência loucas. Rude usa a magia da terra e imita um soco para machucar um pouco, mas o ataque se despedaça quando a fera o atropela feito um... Ele nem consegue usar corpo de aço. King Stampede então mira no alvo mais próximo, Alicia. Ela mal desvia do cabeçada mortal com a ajuda da Sylphid. O chefe nem está usando um golpe forte aqui. Sua pele grossa e músculos são simplesmente resistentes assim. Nem magia de terra nem de vento espiritual quebram essa proteção. Ele parte para cima de novo, mas na hora certa Rude usa rugido para chamar a atenção dele de volta. Ele manda o monstro não virar o olhar. A luta ainda não acabou. No nível que está, ele ainda não pode usar passo relâmpago nem corpo de aço. E se isso demorar, o King Stampede pode voltar para cima da Alicia. Ele não tem uma habilidade para matar o bicho de uma vez, mas o monstro só sabe avançar direto. Isso dá uma ideia final a Rude, um golpe que nunca tentou. Primeiro, ele puxa a mana de dentro do corpo e imagina despejar na espada. Quando o monstro chega, Rude abre os olhos e ataca com tudo, cortando o King Stampede no meio. Alicia fica em choque, ele usou mana para fortalecer a arma sem nenhum treino. Rude diz que tentou porque parecia que ia funcionar. Além do mais, a mana já estava vazando dele. Aí a lâmina quebra de repente. Alicia acha que a espada não aguentou tanto mana assim. Ela explica que a arma é tipo uma extensão do corpo do aventureiro. Depois disso, encerra um dia e Rude fica com toda a carne. Enquanto isso, no 7º andar do Labirinto da Miasma, 3 aventureiros que roubaram o lugar de caça do Rude enfrentam um grande rato da névoa. Depois da vitória, eles ficam ainda mais convencidos. Entre risadas sobre o monstro morto, um deles ouve um som baixo. Vai checar de onde veio, os outros seguem. Encontram uma escada que leva a uma sala embaixo. Um deles sente um pressentimento ruim, mas ignoram e continuam achando que é um caminho secreto. Lá embaixo, encontram um baú. Até a posição dele parece suspeita, mas querem abrir e pegar o que estiver lá dentro. Dentro está uma espada poderosa, e um deles diz que ela exala uma magia forte. Rigored, o cuidadoso, avisa que esse poder pode ser uma maldição. O baixinho metido manda ele parar de estragar a vibe do momento. Ele diz que eles precisavam de uma sorte dessas. Grana tá curta, e sem o catador de miasma, eles não tinham um jeito fácil de ganhar dinheiro. Para ele, essa espada é como um presente do céu por todas aquelas noites em claro. Depois de falar sobre o catador de miasma, Rigard comenta que o Rude anda andando com uma elfa de tirar o fôlego. Os outros dois riem, zoando o Rude por ter esquecido a humildade enquanto se preparam para sair. Mas Rigard fica encarando o baú. De volta à cidade fronteiriça de Bolonha, Rude e Alicia vão comprar uma arma nova para ele. Passam na forja do martelo do mineiro, dirigida pelo Domi, um ferreiro especialista. Domi fica chocado ao ver uma das próprias espadas dele estilhaçada daquele jeito. Ele diz que só força bruta não explica isso e pergunta pro Rude o que ele colocou na lâmina. Alicia pergunta baixinho se ele deveria contar, mas Rude responde que sim. Conhece Domi há tempos e confia que ele vai guardar segredo, então conta tudo. Monstros comendo, poderes ganhando e mana forçada na espada. Alicia quer saber por que Domi não parece surpreso. Domi dá de ombros e fala que se o gosto agrada o Rude, o que ele come é problema dele. Concorda em forjar uma espada que aguente golpes com mana, mas vai levar tempo porque tem que descobrir como fazer. Quando Rude pergunta o que ele precisa, Domi responde que são pedras mágicas de alta qualidade. Rude mostra pedras do Minotauro, do General Lagarto e do Baphomet que ele derrotou. Vendo isso, Domi percebe o quanto o Rude ficou forte. Rude fica envergonhado com o elogio. Domi entrega uma espada simples para ele e avisa: não coloque magia nessa, se não se quebrar de novo ele vai pagar caro. Depois, Rude e Alicia comem no restaurante Barriga Cheia, onde Alicia sugere evitar ataques mágicos por um tempo. Ela ainda comenta que ficou feliz de finalmente conhecer um amigo do Rude, mesmo que a visita tenha sido intensa. Quando Rude brinca que se sente mal por ser solitário, 3 aventureiros se aproximam e pedem para se juntar à mesa. Alicia pergunta se tem problema e desafia eles na cara dura para um duelo de bebida. Rondo, o cara carregando a espada do labirinto de miasma, de repente desaba na mesa do Rude. O arrogante olha confuso e pergunta se ele tá bêbado. Então ele vê a espada brilhando com uma aura vermelha escura. Achava que o Rondo tinha vendido, então ficar vendo a espada ali deixa ele chocado. De repente, Rondo se levanta e ataca, deixando o cara ainda mais machucado. Tomado pela maldição da espada, Rondo agora mira na Alicia. Rude entra na frente e bloqueia o golpe com a espada emprestada. Ele nem faz ideia do que está acontecendo com o Rondo. Os clientes próximos ficam furiosos com a confusão que ele está causando. Vários deles avançam e tentam segurar os braços de Rondo. Alicia começa a conjurar magia para pará-lo, mas como pode atravessar paredes, ela pede desculpas para o gerente antes. Mesmo após o golpe forte dela, Rondo se levanta firme. Rude pergunta se ela segurou a mão. Alicia responde que nenhum aventureiro normal estaria se mexendo depois daquela magia. Rondo investe de novo. Rude corre para impedir que ele destrua mais o lugar. Alicia pede ao chefe que cure os feridos, se manjar de magia.
Usando a avaliação, Rude checa o estado de Rondo e vê loucura onde deveria estar normal. Esse não é o Rondo que ele conhece. Os status dele estão muito maiores agora. Alicia prepara outra magia e avisa Rude para sair do caminho. Dessa vez ela não segura, mas a espada absorve o ataque. Alicia percebe que a lâmina é amaldiçoada, e aí tudo fica ainda mais estranho. Parece que Rondo fica mais forte ao se alimentar da magia. A maldição simbiótica da espada começa a tomar o braço dele. Rondo salta em Rude, que até bloqueia, mas o golpe é muito mais forte. Rude vê uma brecha e corta a perna dele, mas tentáculos vermelhos e pretos fecham o corte rapidinho. Alicia não consegue ajudar com magia, porque a espada pode absorver de novo, então decide aguardar a chance certa para acabar com isso. Quando eles se preparam para matar Rondo, Sigurd surge pela parede quebrada e implora para poupá-lo. Ele admite ter tratado Rude muito mal, mas diz que para alguém que nunca conseguiu nada e só olhava torto para os mais fracos, Magnus e Rondo eram tudo o que tinha. Implora de coração para pouparem seu amigo. Rude promete que fará o possível. Diz para Alicia que vai usar substituto e pede 1 minuto. Lembra que levou uns 10 segundos para ativar em Alicia antes. O problema é segurar o Rondo tempo suficiente para quebrar a maldição. Rondo ataca outra vez, e Rude mal consegue bloquear. Em vez de contra-atacar, só empurra a lâmina amaldiçoada para longe, evitando que absorva magia. Depois, usa a magia da terra para prender Rondo no lugar. Rude acredita que pode tirar a maldição do mesmo jeito que ajudou a Alicia, se é que isso realmente é uma maldição. Na hora certa, ele ativa o substituto. Por um instante, Rondo recupera a consciência. Implora para que Rude o salve, mas ele ainda não consegue expulsar a maldição do corpo. Quando o substituto acaba, ele é arremessado para trás. Rude percebe que não foi Rondo rejeitando a habilidade, deve ter sido a espada. Ele pensa que ainda pode ganhar se enfraquecer a maldição primeiro. Então usa magia de fogo para queimar um pouco, só para ver Rondo escapar das amarras. Mesmo assim, a maldição sumiu do braço esquerdo, então Rude decide lutar fora do alcance do braço direito. Isso não vai ser fácil, porque o Rondo possuído se move de um jeito insano. Pior, ele absorveu a magia do Rude. A situação piora muito além do esperado. A maldição de 2 cabeças Graham toma controle total. O corpo do Rondo já não é mais dele, o que significa que salvá-lo é impossível. Rude tenta analisar com avaliação, mas só consegue detectar a condição. Nada mais. Agora com força total, a criatura retoma a luta. O meio possuído Rondo já era rápido, mas essa forma é várias vezes mais ágil. Rude não consegue acompanhar os ataques e nota que a maldição luta sem desperdiçar nenhum movimento, igual a um guerreiro experiente. Sem avisar, ela pula por cima de Rude, mas a Alicia aparece e solta um feitiço que estava carregando. Mesmo sendo normalmente uma lutadora de apoio, ela emenda um chute direto e depois outro feitiço que afasta a criatura. Rude agradece, surpreso com a capacidade dela no corpo a corpo. Alicia responde que um mago inútil quando o inimigo se aproxima vira só um peso. Como não podem subestimar o inimigo, ela ordena para Rude encarar a realidade. A única maneira de parar o Rondo agora é destruir seu coração. Rude aceita isso e se levanta para acabar com a maldição. Perto dali, Sigurd e Magnus entram em pânico ao ouvir Alicia dizer que o coração do Rondo deve ser destruído. Mesmo com as chances contra, a luta ainda favorece a maldição. Eles não acham uma brecha real, e Rude se pergunta se ter 2 cabeças dá uma visão mais ampla. Decide testar e manda Alicia recuar. Rude enche a área com fumaça. Alicia entende na hora, a maldição não pode absorver isso. Usando a cobertura, Rude avança e desfere um corte superficial. Então Alicia invoca a magia do espírito da terra e convoca a Anômia. O golpe atravessa a maldição, mas quase erra o coração. Ela tenta contra-atacar, mas Sigurd e Magnus pulam para segurá-la. Sigurd grita que vai parar isso, mesmo que tenha que aceitar a morte do Rondo. Ele diz que o grupo sempre foi só eles 3. Num último esforço desesperado, Magnus crava a lâmina no coração do Rondo. No fim, foi o Magnus, amigo próximo do Rondo, quem libertou ele da maldição. Os 3 lamentam a perda do amigo que não conseguiram salvar. Rude pega a espada amaldiçoada e fica pensando no que fazer. Esconder não rola. Alguém pode achar amanhã. Tem um olho bem acima do cabo. Quando a espada solta um cheiro de vontade de matar, ela grita: "Mata!" Rude manda ela calar a boca, que isso não cola com ele. Nisso, o mestre da guilda de Bolonha, Lankers, aparece para investigar. Ele vê o corpo do Rondo e a espada na mão do Rude. Pede explicações completas e diz que tudo deve continuar na guilda. Depois de ouvir sobre a maldição e a morte do Rondo, Lankers acha que os outros aventureiros devem ouvir o relato do Magnus. Então Lankers pergunta se o Rude sente alguma coisa segurando a espada amaldiçoada. Rude responde que maldições não fazem efeito nele porque sua imunidade é especial. Enquanto ele tiver a espada, ninguém mais vai virar vítima. Lankers aceita, mas impõe uma condição. Se a espada algum dia dominar o Rude, eles vão detê-lo custe o que custar. Rude concorda na hora. Lankers agradece ao Rude e Alicia por manterem tudo sob controle. Ele também manda condolências ao Magnus e Sigurd. Depois avisa que não há tempo para descanso. Os monstros fora do labirinto estão aumentando estranho rápido, e os aventureiros atrás dele foram chamados por isso.
Os monstros vêm do recém-descoberto labirinto Abélio, e a equipe de investigação informou um problema sério lá dentro. Um monstro desse labirinto parece ser o causador de toda essa confusão. Esse monstro é o dragão da miasma basilista. Nível estimado 70 ou mais. Só a força já é perigosa, mas o pior é a miasma densa que ele espalha. Acreditam que a miasma do basilista enlouquece os outros monstros, forçando uma invasão maior para fora do calabouço. Por causa disso, a equipe já teve baixas e os sobreviventes estão sendo tratados. Lankes adverte que se continuar assim, não vai parar nos monstros. A miasma vai vazar e devastar a região inteira. É por isso que ele veio procurar o Rudy. O Rudy diz que entende, mas antes quer conhecer os membros sobreviventes da expedição. O Lankes leva o Rudy e a Alicia para a enfermaria, onde o Rudy usa sua habilidade de substituição para tratar um dos escoteiros feridos. Ele até puxa a condição do Lankes para dentro de si com essa habilidade única. O Lankes fica pasmo, não fazia ideia que o Rudy podia cancelar condições anormais. O Rudy explica que só funciona se a pessoa aceitar o tratamento dele. Depois de ver o estado da equipe, ele diz pro Lankes que só ele e a Alicia devem ir atrás do dragão miasma. Menos gente significa menos aliados para proteger, facilitando a movimentação no labirinto. Além disso, ele quer se testar contra inimigos fortes. O Lankes concorda e deixa a captura da basilista com ele. Como já era tarde, decidem descansar e se preparar para amanhã. No caminho, Alicia pergunta se só os dois vão dar conta mesmo. O Rudy fala que pode lutar sem segurar nada quando está sozinho, aí pede desculpas por ter arrastado ela para essa confusão. A Alicia zoa dizendo que se ele tivesse tentado sozinho, ela teria dado uma surra nele. Eles são uma equipe, e os dois juntos são suficientes para salvar todo mundo. Logo eles chegam aos andares inferiores do labirinto Abélio. Os primeiros inimigos são Goblins Bob nível 20 com bônus físico e maestria em clava. Eles claramente foram afetados pelo miasma, mas pro Rudy continuam sendo só Goblins. Ele parte um ao meio com um único golpe. Ninguém avisou que o andar onde estavam já estava tomado pelo miasma. A Alicia comenta que isso prova como o mal está se espalhando rápido. Até as ferramentas de purificação dela não dão conta direito. O Rudy acha que os monstros do próximo andar podem nem estar vivos mais. Para confirmar, pergunta se ela quer continuar mesmo assim. Ela diz que sim. Os atributos normais dela podem não funcionar no dragão, mas ela tem certeza que ainda vai conseguir acertar golpes fortes, mesmo de perto, e recusa sair porque antes teve que deixar os amigos pra trás, e isso foi doloroso demais. O Rudy pede desculpas pra Alicia por tocar num assunto doloroso, então usa a habilidade substituta para extrair o miasma que estava se acumulando dentro dela. Ele explica que toda vez que tocam ele pode remover os efeitos, mas quando solta, o miasma volta a crescer devagar. Alicia diz que está decidido. Eles deveriam só se dar as mãos e seguir em frente assim. Ela ainda comenta que o miasma pesado dificulta ver os pés, então ele terá que guiá-la também. O alvo está só 5 andares abaixo, então continuam avançando. Logo eles chegam nas camadas do meio de um balho, onde o miasma vai ficando mais denso a cada passo. Usando ecolocalização, Rudy encontra 2 monstros na frente. Alicia supõe que quem sobrevive aí deve ser forte, e Rudy diz que são criaturas que ele nunca viu antes. Mesmo havendo outra raiz, Rudy quer enfrentar eles. Alicia pergunta por quê. Quer devorar esses também? Meio ofendido, ele responde que é mais curiosidade mesmo. Também quer testar a espada amaldiçoada, Graham, antes de encarar o dragão do miasma. Os inimigos são besouros rolantes, nível 33, com várias habilidades úteis. Tem corpo de aço, revolução, resistência a veneno, miasma e paralisia. Não é à toa que o miasma mal os afeta. Quando a luta começa, Rudy usa princípios de magia terrestre e destrói o chão embaixo dos besouros, mas não adianta. Um deles se enrola e começa a rolar direto para eles. Rudy chama Alicia para impedir isso. Ela invoca Nomia e ordena que bloqueie o besouro rolante. Alicia consegue segurar um pouco, mas só por um instante, então manda Rudy se apressar. Ele avança como escudo do grupo e desembainha a espada amaldiçoada. Ele avisa para a espada não quebrar nele e ataca, tentando acabar com o monstro numa única estocada. A lâmina é tão afiada que corta até a barreira de pedra que Nomia fez. Mas o besouro aguenta firme. Suas escamas são tão duras que nem a espada corta fundo. Rudy decide que a espada precisa de mais poder, então pede para Alicia carregá-la com magia. Quando uma aventureira esse rank despeja magia na lâmina, ela mostra sua força real e destrói o besouro em segundos. Vendo o parceiro morrer, o segundo besouro treme de medo. Rudy termina esse com um golpe só. Ele elogia o controle perfeito de Elisha sobre a magia, e enquanto aproveitam a vitória, ele segura a mão dela de novo e usa uma habilidade para afastar o miasma. Depois pede um pouco mais de tempo. Absorver magia pela espada não recuperou seu mana, então agora quer devorar os monstros. Ele cozinha os besouros rolantes e começa a comer. Enquanto isso, Elisha pergunta como foi usar a espada amaldiçoada. Rudy diz que depois que absorve magia suficiente, seu poder físico aumenta muito. Elisha acha que se continuar alimentando com mana, a espada não vai quebrar como a antiga. Ele então se pergunta como vai funcionar contra o dragão miasma, que dizem ser do tamanho de uma árvore. Mesmo assim, ele admite que a espada velha tinha mais peso em cada golpe. De repente, a espada amaldiçoada começa a pedir algo. Confuso, Rudy pergunta se ela quer carne. A espada responde claramente: quer uma pedra mágica. Rudy tira uma da mochila, mistura com um pouco do próprio sangue e entrega.
A espada devora a pedra mágica e cresce rápido, surpreendendo os dois. Elisha pergunta como ele soube o que ela queria e Rude diz que a espada falou direto na mente dele. Ele supõe que ficou irritada por ter chamado ela de fraca. Rude conta pra Elisha que tá quase pegando o jeito de usar a espada amaldiçoada. Já avançaram bastante e estão só um andar acima de onde o basilista foi visto. Justo quando falam nisso, o dragão ruge. O som é tão forte que o teto começa a ceder. Rude sugere usar a magia da terra para segurar, mas Elisha rejeita a ideia. Se ficarem só se protegendo, a escada pode ficar soterrada e vão perder a chance de chegar até o dragão. Então, sem outra escolha, ela decide quebrar os andares que caem e forçar a descida até o nível do basilista. Depois de uma queda pesada, eles saem vivos. Tentam se orientar, mas a escuridão é densa demais. Rude usa busca térmica e localiza a origem da névoa. É o dragão miasma basilista. Disseram que era nível 70, mas na verdade é nível 75. Tem todos os atributos principais, agilidade baixa para classe, vitalidade acima de 500 e uma lista enorme de habilidades raras e perigosas. Rude percebe que as presas e garras são venenosas. Pior, o dragão já os viu. Só isso já deixa os dois tensos. Elisha pergunta quais magias ele resiste, e Rude diz que fogo, terra, relâmpago e trevas não funcionam, então ela troca de elemento. O dragão miasma ruge de novo, mas agora eles estão prontos. O Rude queria ficar estudando os golpes, mas a luta foi rápida demais, e ele não sabe quanto tempo a Elisha aguenta nessa névoa pesada, então decide acabar logo com isso. Como um verdadeiro dragão, Basilista cospe fogo quase acertando o Rude, mas ele escapa com um passo rápido. A explosão foi forte o bastante para derreter o chão e as pedras ao redor. De trás, Alicia chama a Sylphid, que usa magia de vento para lançar o Rude na direção do dragão. Movendo-se quase na velocidade do som, Rude consegue arranhar o couro dele, mas a espada ainda não fura a pele espessa do dragão. Ele percebe que sua espada e magia não são páreo para a criatura, nem a magia espiritual da Elisha fez efeito. O dragão sai intacto. Enquanto eles pensam no próximo passo, ele abana a cauda e dispara espinhos. Rude bloqueia com seu corpo de aço, e Elisha para os dela com magia espiritual. Eles começam a se perguntar como vencer essa fera. A defesa dele é insana e ainda ataca de longe. Elisha manda Rude segurar a onda. Ela vai usar a carta na manga. Enquanto ela prepara, Rude usa a magia da terra e luta bem colado, tentando causar o máximo de dano. Ele ataca o dragão enquanto protege a Elisha, que se expõe totalmente confiando nele. Para compensar, ela despeja toda o mana dela nesse golpe só. Convoca todos os seus elementais, Salam, Urdal, Nomia e Wakian, e vai aumentando o ataque. Ao mesmo tempo, Rude dá tudo de si, golpeando e correndo para proteger ela. Logo Elisha diz que está pronta e manda ele sair da frente. Aí ela dispara o ataque especial, Quinteto do Espírito, iluminando o lugar todo. Quando a névoa some, o dragão ainda está de pé, apesar do estrago. Ela não conseguiu acabar com ele, e revela que no máximo da força, um único golpe teria sido fatal. Rude elogia o Quinteto do Espírito e diz que agora é sua vez. Elisha gastou todo o mana nessa investida, então não pode mais ajudar. Ele diz pra ela não se preocupar, só usar o pouco que resta pra se proteger. Ele vai cuidar do dragão agora. Pra mostrar o perigo, o dragão ruge e sacode a masmorra inteira. Rude responde com o rugido que aprendeu com o Minotauro, deixando claro que não é humano fraco. Antes, ele absorveu a magia sombria que protegia a Elisha, cheia de mana. Agora, Rude está transbordando de poder. Cheio de confiança, ele investe e corta as escamas do braço do dragão. Mas mesmo com velocidade e agilidade incríveis, percebe que a espada está funcionando cada vez menos. O monograma absorvido está sumindo devagar. Assim que Rude começa a desacelerar, o dragão o atinge com uma onda de miasma. Ele resiste ao veneno, mas a força da onda ainda o joga para trás. Então, o dragão chicoteia o rabo e lança espinhos contra o Rude. Depois de entender o caminho, ele sabe que pode desviar dos espinhos, mas não do próximo ataque do dragão. Mesmo com quase nenhuma chance de sobreviver, ele usa o passo relâmpago para fugir do alcance. Não é o bastante. O dragão ainda o acerta com uma garra, mas Rude ativa o corpo de aço antes do golpe. Mesmo assim, o impacto o lança até o outro lado da sala. Ele calculou bem a distância do passo relâmpago, mas o dragão foi mais forte. Nesse momento desesperado, Rude se lembra de quando enfrentou o Minotauro e quase morreu. Mas agora ele não é mais aquele de antes. Desta vez, ele se recusa a desistir e se levanta. Enquanto o dragão prepara seu ataque de baforada, Rude decide parar de só desviar. Se essa luta arrastar, ele sabe que vai perder. Então, ativa a manipulação de fios e usa-os como um estilingue. Então dispara direto para cima do dragão. O dragão do miasma responde com uma explosão de fogo. Rude não consegue barrar o calor, mas pode absorver o mana dentro da baforada. Ele aposta que se a resistência a fogo o mantiver vivo, poderá energizar sua arma com seu mana e o mana guardado por Graham para um ataque só. A baforada queima a pele dele. No último segundo, Elisha usa a pouca magia que tem e joga água em Rude para protegê-lo do calor. Quando surge uma abertura, ele aproveita sem hesitar.
O golpe final de Rude é o único corte para partir o inimigo ao meio, e dessa vez funciona. Rude mal está de pé, só consegue falar com Elisha que tenta curá-lo, mas ele pede para ela não se esforçar demais. Ele explica que tem uma habilidade chamada Sede de Sangue que o ajuda a se recuperar um pouco. Ele a ganhou no labirinto oculto. Depois de recuperar um pouco as forças, ele e Elisha deitam para um breve descanso. Ambos estão surpresos e felizes por terem derrotado o dragão do miasma. Elisha diz que isso é só o começo, ainda tem muita aventura pela frente. Ouvir uma Ace Rank falando em aventuras com ele faz Rude lembrar do aventureiro que o salvou quando criança. Aquele herói era poderoso, bem mais forte do que ele é agora. Como de costume, Rude come um pouco de carne de monstro e aí eles decidem ir para a parte mais profunda da masmorra. No andar mais baixo encontram o núcleo do labirinto. Elisha diz que pouquíssimos aventureiros chegam a ver um desses. Ela também explica que o círculo mágico na frente pode mandar eles direto para a entrada. Olhando para o núcleo brilhante, Elisha comenta que é normal deixar ele intacto mesmo depois de limpar a masmorra. Assim, ele poderia voltar para buscar materiais que não acha lá fora e sair quando quiser. Mas Rude não quer que o dragão volte à vida, e enquanto o núcleo existir, isso pode acontecer. Passou sufoco no labirinto Abélio, mas graças a isso, uma chance para o seu sonho surgiu. Então ele destrói o núcleo. De volta a Bolonha, o mestre da guilda Lankers pergunta notícias de Rude e Elisha. Dão a notícia que ainda não há sinal deles voltando. Lá no fundo, Lankers sabe que Rude é famoso como o Catador de Miasmas. Entre aventureiros, força é tudo. Mesmo que Lankers tivesse interferido, provavelmente não teria mudado nada. E se isso fosse suficiente para Rude desistir do sonho, talvez fosse só o destino dele. Enquanto Lankers pensa nisso, de repente recebe a notícia de que Rude e Alicia retornaram por um círculo de teleporte, relatam que eles venceram o dragão miasma e destruíram o núcleo da masmorra. Rude e Elisha conseguiram mesmo. Lankers fica chocado, mas mais ainda feliz. Nunca imaginou que o tal catador de miasmas fosse o herói que salvou a cidade. A guilda recebe os dois que livraram Bolonha da ameaça nível 75. Em Gola, uma cidade próxima a Bolonha, o senhor local está furioso porque Bolonha destruiu o labirinto. Ele queria tomar o controle para si, e agora não pode mais, mas seu segundo manda avisar que isso pode ser favorável para eles. Como Bolonha não quis ceder o labirinto, preferiu destruí-lo, por isso ele acredita que podem pressionar a guilda de Bolonha e pedir uma compensação financeira. O senhor também gosta da ideia. Parece mais vantajoso do que tentar dominar o labirinto por conta própria e perder aventureiros no processo. Mas ele tem certeza de que a guilda de Bolonha não vai aceitar isso de bom grado. O conselheiro diz que quer mostrar ao mestre da guilda quem é que manda de verdade. Em outro lugar, Rude e Elisha estão na natureza, e Rude cozinha sua típica refeição de monstro, dessa vez com a rara carne de dragão miasma. Ele tinha guardado um pouco na bolsa, e agora está animado para finalmente provar algo tão raro. Na primeira mordida, Rude perde a cabeça. Diz que nenhuma carne que já comeu se compara a essa. É rica, adocicada, e a gordura simplesmente derrete na boca. Enquanto ele não para de elogiar o sabor, Elisha começa a babar de novo. Ela pula e declara que hoje à noite vão comer um bife premium, e quer a ajuda do Rude para achar o melhor lugar. Rude responde que ainda está comendo e não pode ajudar agora. Alicia rebate dizendo que precisam das informações do restaurante rápido, então ele tem que se apressar e terminar de comer. Passam 4 dias desde o desabamento do labirinto Abélio. O mestre da guilda Lancarce os chama para finalizar o relatório. Quando terminam, Lancarce entrega a recompensa, R$1.500.000. Rude fica boquiaberto com a quantia. Lancarce explica que por ser um labirinto nível 70, essa recompensa é justa e merecida. Depois de entregar o dinheiro, ele avisa que o rank do Rude será atualizado. Os dois limparam o labirinto sozinhos, mesmo Rude tendo acabado de alcançar o rank D. Por isso ele fica chocado ao saber que o rank já será revisto. Afinal, ele já está no nível 52. Elisha comenta que mesmo enfrentando monstros acima do nível dele, sua velocidade de crescimento é anormal. Normalmente, depois do nível 40, a progressão desacelera muito. Ela percebe o sorriso dele. Antes que ela pergunte por quê, Rude revela com orgulho que finalmente passou o nível dela. Ela abre a janela de status, nível 45. Rude diz que, apesar disso, ela ainda é mais forte numa luta de verdade. Ela concorda. Níveis são só uma referência. O poder real vem da técnica e da experiência. Enquanto conversam sobre níveis, vem o Senhor de Golar entrando na guilda. Ele reconhece Rude como o coletor de miasma na hora. Já convencido que Rude é um arrogante e desrespeitoso, o rapaz pergunta quem ele é. O senhor zomba dos aventureiros de Bolonha por não conhecerem o rosto de um governante vizinho. Rude parece já ter ouvido falar do patético Senhor de Golar. Depois dessa apresentação indireta, o senhor começa a cobrar o Rude por destruir o labirinto. Rude responde que, pelo que sabe, o labirinto Abélio era de propriedade conjunta. O senhor conta que o labirinto Abélio ficava entre Golar e Bolonha, mas Bolonha excluiu Golar. Alegou que coisas estranhas aconteciam lá dentro, aí começaram a sair monstros, e o labirinto foi destruído. Ele exige saber como Rude pretende pagar o que perderam com o Gor e os estragos que aqueles monstros causaram por perto. A Elisha interrompe, dizendo que isso é assunto para as guildas, não aqui discutindo. Ela acrescenta que não houve relatos dos monstros invadindo Golar, e que os aventureiros de Bolonha já resolveram a situação. Depois pergunta por que quem não fez nada acha que pode reclamar.
Rude não se surpreende com a língua afiada da Elisha. Ela é uma aventureira de Rank experiente. O mestre da guilda de Golar, o segundo do Lorde, a reconhece como Elisha da Pedra Esmeralda. Diz que ouviu que ela tinha ligação com Bolonha, e agora sabe que é verdade. Então, ele cruza a linha e comenta que a maldição do Labirinto Abissal deveria tê-la destruído, e que Bolonha combina com alguém como ela. Rude lembra vagamente que esse homem comanda a guilda de Golar. Ele diz que aventureiros nem deveriam falar sobre isso. Ele se aproxima da Elisha e, sussurrando, a chama de sobrevivente inútil de um grupo que morreu à toa e manda ficar fora disso. Termina chamando ela de lixo. Isso foi um erro com a Elisha. Ela libera sua magia e o ambiente fica pesado. Até o mestre da guilda de Golar sente a pressão daquela aventureira que ele achava que estava aposentada no nível 45. Lancar intervém antes que a coisa piore. Ele avisa que luta não é permitida na guilda e manda o Lorde e o mestre da guilda virem com ele. Mesmo saindo, o mestre de Golar continua insultando a Elisha. Quando vão para o escritório, um homem chama a Elisha, um elfo de rosto marcante. Ele pergunta se ela se lembra dele. Rude já está cansado de gente encrenqueira, mas Elisha o chama de Ebert, então eles se conhecem. Quando Rude pergunta, ela explica que Ebert já esteve no grupo dela. Ebert diz que sempre admirou as Trilhas Azuis, especialmente a Alicia, porque como elfo, adorava como ela controlava vários elementais ao mesmo tempo. Sabe da maldição dela e do quanto sofreu por causa disso. Ele veio a Bolonha por um motivo, convidar ela para o seu grupo. Alicia recusa, dizendo que já está em outro time. Tenta apresentar o Rude, que estende a mão, mas Ebert afasta, deixando claro que não quer nada com ele. Ele ignora o Rude e continua falando com a Elisha, dizendo que sente pena dela. Uma esse rank como ela acabou com alguém chamado Catador de Névoa, e que o talento dela seria muito mais útil na equipe dele. Isso claramente a irrita. Ela dá um passo para trás e diz para ele não falar do que não entende. Ela mesma escolheu se juntar ao Rude, então insultar ele é o mesmo que insultar ela. Ainda assim, agradece por ele se preocupar. Ela também revela que a maldição desapareceu. O Ebert não acredita. A maldição veio do Labirinto Abissal, esse rank, de um chefe do andar superior. A Elisha dá uma pista que conheceu alguém especial, deixando o Ebert pensativo. Depois ela diz que o rank do Rude está sendo reavaliado, então ele não vai ficar um aventureiro comum C ou D rank. Vendo o quanto ela se importa com o Rude, o Ebert acha que ele deve estar manipulando ela. Ele nem acredita que o Rude matou o Dragão da Névoa. Mas se a maldição da Elisha sumiu mesmo, muda o jogo. Por isso, assume que a Elisha fez tudo sozinha, e o Rude está levando o crédito. Ao saírem, Rude fala para Alicia que o Ebert não para de olhar para ele doido. Ela explica que os elfos são orgulhosos, e muitos ficam ainda mais tendenciosos com o tempo. O Rude pergunta se ela é assim também. A Elisha responde com orgulho que é humilde, gentil, coração puro e encantadora, o que só faz ela parecer tão orgulhosa quanto o Ebert. Depois disso, eles vão buscar os papéis do novo rank do Rude. A recepcionista conta que ele pulou o C rank e agora é oficialmente B rank. O crescimento do nível mostra o quanto a missão do Labirinto Abelho foi difícil. Ela também diz que a guilda recebeu relatos das aldeias que eles salvaram, então a vitória do Rude sobre o Baphomet também entrou na conta. Rigurd e Magnus o parabenizam pelo rank B e dizem que a cidade inteira está agradecida. Vendo como ele está feliz e satisfeito, Alicia diz para não parar no rank B. Ele deveria mirar no rank S. Eles se animam e combinam a meta, mas o Ebert destrói o clima de novo. Ele fala que esse tipo de absurdo não deveria ser permitido. As informações dos dungeons são limitadas para proteger aventureiros, mas alguém que só seguiu os outros e não fez nada foi promovido a B rank. Aí ainda exagera e chama a guilda de Bolonha de idiotas. A recepcionista responde que a guilda pode dar promoções segundo seu próprio critério. Magnus manda o Ebert retratar se não quiser confusão. E ele, em vez de pedir desculpas, só repete o que disse. Furioso, Magnus agarra a gola dele, mas antes de agir, Ebert o joga para o lado. Então, ele o derruba com a espada e manda ele nem pensar em encostar com aquelas mãos sujas. Elisha pede para Ebert parar de arrumar confusão. Ele acha que ela só está sendo boa com um mendigo como Magnus. Ebert admite que é teimoso quando decide algo, mas ainda vê a si mesmo meio torto. Diz que é um elfo humilde, simpático e entende tudo, e acredita ser o único capaz de guiar Elisha. Rude ri alto ao ouvir Ebert repetir as mesmas palavras que Elisha usou, já está convencido de que elfo nasce cheio de orgulho natural. De repente, Ebert desafia Rude, chamando-o de aventureiro inútil que só põe os outros em perigo. Ele quer testar se Rude merece o rank B. Elisha concorda na hora e diz que Ebert vai ver a força de Rude com os próprios olhos, então o elfo orgulhoso e o caçador de miasma seguem para o campo de treino da guilda de Bolonha. Elisha pede desculpas por ter envolvido Rude nisso. Ele responde que não é culpa dela. Isso só chegou a esse ponto porque ele ainda é fraco. Agora só falta vencer Ebert para provar que merece ficar ao lado dela. No fim, Aventureiro resolve briga com força. Antes de começar, Alice avisa que se algum ficar muito machucado, ela para o duelo na hora. No instante que começam, Ebert ataca Rude com uma velocidade e força que assustam. Rude não esperava um começo tão agressivo, mas consegue bloquear. Ebert não dá trégua, sua espada é afiada e rápida, sem deixar Rude respirar. Logo Rude percebe que Ebert é o melhor espadachim.
Ele lembra que Alicia disse que Ebert luta com magia de ataque e aprimoramento, tornando-se um espadachim mágico que aumenta sua velocidade e força. De repente, Ebert some e aparece atrás de Rude, desferindo um golpe surpresa. Rude não consegue acompanhar com os olhos e leva o corte. Ebert revela que também é Rank B, dizendo que só quem tem esse poder merece essa faixa. Depois de mostrar sua força, ele decreta que Rude não merece o Rank B, nem estar ao lado de Alicia. Rude admite que ainda não merece, mas quem o escolheu foi Alicia, não ele. Então promete provar que merece estar com ela. Dessa vez, Rude parte para o ataque primeiro, usando magia de terra. Ebert zomba dele por tentar vencer um especialista em magia com magia. Ebert responde com fogo, causando uma explosão. Logo em seguida, o elfo lança outro feitiço especial, mas Graham absorve a magia dos dois ataques, e Rude comenta que esperava essa disputa mágica de Ebert. Elfos são uma raça orgulhosa, afinal. Com a lâmina recarregada de mana, Rude parte para cima, ganhando um baita impulso de velocidade e força. Quando Ebert chama sua espada de mágica, Ruda corrige na hora. Não é mágica, é uma maldição. A lâmina de Rude roça em Ebert, que em vez de recuar, chama ele de aberração por carregar uma espada amaldiçoada. Mais um motivo para odiá-lo. Aí ele solta um golpe elétrico tão rápido que Rude nem consegue acompanhar. Depois Ebert usa a palma elétrica mandando choque pelo corpo todo de Rude. Achando que o ataque elétrico duplo já tinha acabado com ele, manda Alicia anunciar o vencedor, mas o inesperado acontece. Rude agarra o colarinho dele e solta. Relâmpago não funciona comigo. Ele acabou de absorver resistência à paralisia no último segundo. Ebert, pasmo, diz que tanta eletricidade devia tê-lo paralisado. Rude não responde, só dá uma cabeçada naquele elfo arrogante. Daí ele vence prendendo Ebert no chão, do mesmo jeito que Magnus fez, cravando a espada no chão bem ao lado da cabeça de Ebert. Lá na guilda de Bolônia, o mestre se reúne com o senhor e mestre da guilda de Golar para falar da destruição do labirinto Abélio. Lancashire explica que o senhor feudal está na capital a trabalho, então ele está assumindo por enquanto. Ele diz que entende a posição de Gola. Como Bolônia cuidou do labirinto, planejam ajudar completamente na recuperação, mas o senhor diz que Golar não quer ajuda. Eles querem uma compensação justa pelo labirinto que lhes pertence. Ele ainda reclama que Bolônia ficou gananciosa e levou mais do que devia, e que agora terão que pagar por isso. Aí uma funcionária entra correndo com notícias urgentes sobre o labirinto Bálio, que deveria estar completamente destruído. Ela diz que a área ao redor está coberta por uma quantidade enorme de mana classificada como Rank B. 2 gárgulas estão guardando a entrada, impedindo qualquer um de chegar perto. Lancashire avisa que não é hora de discussões mesquinhas de Golar. Ele anuncia que vai formar um time de extermínio e partir para o novo labirinto Abélio, convocando todo o aventureiro Rank B para cima. Isso inclui o Rude. Quando todos se juntam no escritório de Lancashire, ele avisa que o ciclo do labirinto começou. Chamaram eles para acabar com isso o quanto antes. Ouvindo isso, Rude pergunta para Alicia o que é esse ciclo de labirinto. Ela explica que é um evento raro onde o labirinto evolui, e que só ouviu falar disso umas poucas vezes. Essa será só será a primeira vez que a Alicia entra em um labirinto em transformação também. Mesmo assim, ela está preocupada com o mana nível B espalhado por aí. O Rude acha que vai dar tudo certo, ele é nível B e os A também estão vindo. Ebert escuta a conversa e se aproxima para alertar o Rude a não subestimar a situação. Ele diz que se o mana lá fora é nível B, lá dentro ele deve ser pelo menos nível A, e no pior caso, pode até chegar a nível esse. A Alicia acrescenta aqui nos relatórios, o crescimento do labirinto é comparado a um casulo. Se esse casulo se abrir, mana vai inundar a superfície. Como Golar e Bolônia estão por perto, o estrago pode ser um... Lancashire tenta acalmar o Rude, dizendo que os ciclos do labirinto são raríssimos e que muita coisa ninguém entende ainda. Ele aconselha o Rude a não se perder em preocupações inúteis. Como o Rude já limpou a dungeon antes, Lancashire diz que vai contar com ele. Mais tarde, os aventureiros selecionados chegam ao labirinto. Exatamente como o funcionário da guilda falou, gárgulas fazem a segurança na entrada. O Rude avalia os monstros e vê que são nível 50, focados em resistência e com várias habilidades que ele conhece. Isso confirma que eles são ainda mais fortes que os besouros rolantes. De repente, uma das gárgulas olha direto para o Rude, mesmo ele achando que estavam longe demais para notar. Segundo depois, as duas atacam o grupo. Elas abrem com um bafo petrificante, mas a Sylphide cancela o ataque. Mesmo assim, uma delas passa pela linha de frente e vai atrás da Alicia. O Lancashire a salva bem na hora, enquanto a outra gárgula é cortada ao meio pelo mestre da guilda de Golar. Os dois mestres da guilda mandam todo mundo se aproximar e segui-los. O Rude fica com vontade de inspecionar a gárgula. Quase decide devorá-la, mas desiste ao saber que ela se regenera. Quando tenta queimar o corpo para interromper isso, o mestre da guilda de Gola questiona o que ele está aprontando. O grupo avança mais fundo no Baleó Labirinto. Alguns dias atrás estava cheio de miasma, mas agora está mais rarefeito, mostrando que a natureza do labirinto mudou. O Rude nota que o mapa ainda parece quase o mesmo de antes. A Alicia avisa que isso não significa que estão seguros. Conforme entram mais fundo, qualquer coisa pode acontecer. E mesmo que o mapa não mude, os monstros vão ficar muito mais fortes. Logo, um bando de criaturas feias ataca o grupo. Lancashire escolhe o maior, o chefe, e manda os outros cuidarem dos inimigos menores. O mestre da guilda do Golar então usa sua habilidade especial.
Honra do Guerreiro, aumentando o ataque físico dos aventureiros ao redor. Quando a luta começa, os aventureiros tomam conta rápido, mas Rude percebe que a honra do guerreiro não o afetou. Seu status anormal anulador cancelou o buff. Lancaster foca no chefe, lutando como um tanque exemplar e desferindo golpes sempre que pode. A luta acaba rápido, ele esmaga o chefe com pura força bruta. Todo mundo está se saindo bem, menos Rude, que fica em choque ao notar que sua habilidade de anulação também bloqueia a magia de suporte. Sempre que um aventureiro fica para trás, os outros dão cobertura. Um deles comenta que esses monstros são difíceis de entender e sua fraqueza não é óbvia, então a equipe decide esmagá-los com força mesmo. Eles continuam lutando, cada um mostrando suas melhores habilidades. Os monstros são fortes, mas o trabalho em equipe da galera vence. Logo depois que os inimigos menores caem, outro monstro surge, saindo explodindo do chão. Parece uma mistura esquisita de besouro com centopeia. Novamente, o time une forças e derruba a fera. Rude não está só vendo a boa equipe, ele está frustrado porque todo mundo está detonando os monstros e ele não faz nada. Então ele percebe parasitas cavando dentro dos corpos daqueles monstros feios. Pela primeira vez em muito tempo, se sente útil. Usando magia da terra, ataca os parasitas direto, mas seus espinhos são anulados. Os parasitas têm remoção da terra, que neutraliza pedra e solo. Quando Rude falha, o mestre da guilda termina o monstro decapitando-o. Depois da luta, ele chama a atenção para o erro de Rude em usar magia da terra num bicho que veio do subsolo, chamando-o de tolo. Ele também reparou que Rude cancelou a honra do guerreiro. Rude sabe isso melhor que ninguém. Ele não tem experiência de verdade em lutas de grupo, e diferente dos outros, não consegue usar magia de suporte. Pra ele, é só peso extra. Como se não bastasse, Ebert zoou ele por não conseguir acompanhar o ritmo. Diz que trabalhar em equipe contra inimigo forte é básico para qualquer aventureiro. Aí uma explosão interrompe a conversa. Quando se viram, veem Lankes lutando contra um monstro gigante controlado por parasitas. Ele percebe que o corpo está parasitado e logo após o controle, as feridas do monstro se regeneram e sua força dispara. O mestre da guilda do Gola subestima a situação até ser mordido por um bicho que causa petrificação. De repente, todo mundo vira pedra, mas mesmo assim os aventureiros continuam vendo e pensando. Lankes, principalmente, é obrigado a assistir sua própria morte chegando. O Rude o salva usando manipulação de fios para puxá-lo de volta. Seu status anormal de anulação o protegeu da pedra e ele não foi o único poupado. Ele também salvou Alicia usando substituto nela. O inimigo se chama Rato Caos, e a maior parte de seus atributos está em vida e força. Seus maiores perigos são o combate corpo a corpo e a regeneração. O Rude também percebe que ele não resiste muito à magia. Então, antes de avançar, pede para Alicia quebrar a postura dele com um feitiço. Ela se prepara na hora, chama Gnomia e Sylphid e os espíritos atacam, jogando o Rato Caos para trás. Então o monstro se transforma, cresce uma boca onde não devia ter. Isso mostra ao Rude que ele pode mudar de forma em qualquer postura. O Rato Caos joga mais insetos petrificantes, mas o Rude usa manto de relâmpagos para afastá-los. O monstro avança para o combate corpo a corpo, mas Alicia o para com magia. O Rude aproveita, ativa passo rápido e ataca no ar, mas erra porque ele muda a trajetória no último segundo. Quando ele aterrissa, está em apuros. O monstro pula por trás, mas no momento certo Lankas bate nele e o afasta. Rude pergunta como quebrou a petrificação. Lankas diz que circulou mana no corpo e expulsou o efeito. Agora os dois se preparam para o ataque. Rude coloca a mana na espada e dá um corte preciso, dividindo o monstro ao meio. Ele também percebe que pode controlar a quantidade de mana que injeta na lâmina. Uma das habilidades do Rato Caos é regeneração, e quando começa a se curar, Rude dispara ferrões venenosos para impedir. Alicia fica impressionada quando o veneno age mais rápido que a cura. Rude lembra que aprendeu esse ataque com o dragão da miasma, e ela reconhece que ele salvou todo mundo. Lankes pede para o Rude explicar seus poderes para os outros. Ele aceita. Sem uma explicação, não vai conseguir ajudar todo mundo direito. Depois de curar os aventureiros, conta tudo sobre sua história. Lancaster diz que parece mentira, mas depois de ver a luta aceita que o Rude realmente tem habilidades monstruosas. Ebert fica pasmo e chama o Rude de incrível, dizendo que em todos seus anos nunca viu um milagre assim. Rude relembra todas as ofensas que ouviu antes, mas agora Ebert diz que ele merece estar ao lado da Alicia. Quando um aventureiro pergunta se ele realmente pode comer monstros, Rude diz que vai provar, se ninguém se importar. Ele explica que a carne precisa cozinhar devagar até ficar bem passada por dentro, depois o cheiro é disfarçado com ervas. Aí vira uma comida com cheiro bom e aparência de dar água na boca. Os outros aventureiros ficam tentados pelas gafanhotas e gárgulas cozidas, que parecem uma delícia. O mestre da guilda de Golar pergunta se comer monstros também recupera magia, mas Rude o corrige na hora. Restaura mana, não magia. O mestre diz que não sentiu maldade na carne demoníaca. Pelo contrário, parecia até algo sagrado. Depois disso, ele sugere voltar e esperar reforços, pois ainda sabem pouco dos monstros do labirinto. Lankas argumenta que quanto mais esperam, mais a rotina do labirinto muda. Confiando em aliados como Alicia e Rude, decide limpar o labirinto sem esperar ajuda.
Rude avisa que se o desenho do calabouço não mudou, a sala do chefe está perto, mas outro problema aparece. Da última vez, Rude e Alicia tiveram que arrombar uma passagem bloqueada para chegar no dragão da miasma. Isso deixou o caminho ainda mais cheio de entulho. Eles tinham esquecido do desmoronamento. Lancars fica irritado. Depois de tudo isso, voltar parece a única opção. Então Rude lembra que o Rato do Caos tinha uma habilidade que anulava a magia da terra, e como ele comeu um pouco, ganhou essa habilidade: mover terra e pedra. Rude usa o poder e limpa os escombros, abrindo o caminho para a sala do chefe. Depois, o grupo acha o ovo do dragão branco em uma das salas. Até Lancars, mestre de guilda, nunca viu um ao vivo. Ele só conhecia pelos livros, um dragão lendário ligado à morte e renascimento. Blankes explica que quando seu corpo morre, a alma renasce, e o labirinto funciona como um berçário dessa nova vida. O corpo pode sumir, mas o conhecimento na alma permanece. Dizem que entendem a fala humana e têm sabedoria para espiar o futuro. Um aventureiro dá de ombros, diz que é só um ovo mesmo, e vai esmagar antes que ele nasça. Mesmo com o aviso do Lankes, ele continua. Antes de alcançar, um tentáculo sai do ovo e o atinge. Depois, mais tentáculos surgem. O ovo está claramente se protegendo. Lankes diz que é só o instinto de sobrevivência e manda o homem ficar para trás. Mesmo assim, continua sendo um dragão de verdade. Querendo ver o que esse dragão sábio pode fazer, Rude usa avaliação, mas o status dele está completamente escondido. Quando alguém sugere recuar até a ajuda chegar, o mestre da guilda do Golar diz que nem vários S seriam suficientes para pará-lo. Mesmo assim, Lankes quer matar o bicho antes que ele nasça e pede ajuda de todo mundo. Enquanto os outros miram nas pernas do ovo, Lankes vai para o lado e corta uma, mas ela cresce de novo em segundos, deixando a galera boquiaberta. Como os ataques do Lankes não funcionaram, ele pede ajuda pro Rude e passa um plano rápido, enquanto o dragão dentro do ovo solta um rugido. Todo mundo tampa os ouvidos e Lankes avança, cortando outra perna. Quando tenta subir no ovo, um tentáculo surge do chão e o agarra. Quando está quase sendo dominado, Ibert e o mestre da guilda do Golar aparecem para ajudar. Lankes se recupera rápido e solta um golpe cheio de força, esmagando o ovo. Então Rude aparece para finalizar. Com sua espada cheia de mana, ele corta o ovo fácil, mas nem assim o corpo real do dragão sábio se machuca. Eles só abriram a casca. Elisha manda a Sylphide usar essa brecha para terminar, mas o ovo se fecha antes do feitiço acertar. O mestre da guilda do Golar diz que não vão conseguir nada enquanto o dragão continuar se regenerando. A vantagem some de repente e a luta vira contra eles. O dragão libera uma aura que arrepia geral, e eles percebem que o ovo está começando a mudar. A Alicia percebe que está nascendo. Lancas grita que não tem mais tempo, precisam acabar com um ataque forte de uma vez. A regeneração é assustadora, mas as pernas continuam sendo o ponto fraco. Lancas manda todos atacar juntos para abrir uma brecha rápida. O mestre da guilda do Golar fica na extrema direita, enquanto Ebert e o aventureiro de mãos com garras cobrem a esquerda distante. Os outros dois miram na frente, e Rude com Elisha vão pelo lado esquerdo, um passo à frente. Então todo mundo avança contra o ovo. O monstro muda para a forma de espinho e dispara pontas neles, mas uma aventureira manda bem na magia e protege o grupo com uma barreira. Ela fala com o Lankes que vai protegê-lo, e ele só precisa se concentrar em atacar. Lankes ativa o ataque carregado, aumentando seu mana para a habilidade bater o dobro. Mesmo assim, Alicia fica pensando como vão quebrar todas as pernas ao mesmo tempo. Rude diz que resolve e usa o comando, a habilidade que ganhou do General Lagarto. Isso deixa ele falar telepaticamente com todo mundo. Ele ordena que cortem as pernas do dragão reencarnado juntos quando a contagem acabar. No 0, toda a equipe ataca as pernas de uma vez só. O ovo despenca no chão, dando chance para o Lankar se desferir um ataque carregado. Graças ao trabalho em equipe perfeito, o dragão sábio finalmente cai. Depois de usar quase toda a sua energia, Lankar quase desaba. O mestre da guilda do Golar admite que jamais venceriam o dragão sem todo mundo junto. Quando confirmam que está todo mundo vivo, comemoram a vitória sobre o dragão sábio. O aventureiro que ajudou Ebert a quebrar uma perna mantém a calma e vai pegar as pedras mágicas do dragão para um baita lucro. Normalmente monstros largam pedras mágicas ao morrer, mas ele não acha nada e percebe que não há nenhuma. O dragão sábio falho em sua reencarnação o ataca. A criatura fala humano e diz que esse corpo não vai durar, precisa esperar a próxima reencarnação, mas antes quer lidar com os aventureiros que a atrapalharam. O mestre da guilda do Golar sente uma aura aterrorizante vindo do monstro. Enquanto alerta os outros, o dragão sábio, Orphus, se aproxima deles. Todo mundo da missão fica pasmo com essa forma distorcida do dragão. O choque aumenta quando Orphus fala claramente em português. Lankes explica que os verdadeiros dragões, o topo da raça, são quase deuses e entendem fala humana. Orphus fala direto, dizendo que sente uma impureza cheia de ódio entre eles. Algo com jeito humano, mas que é um monstro. Então ele manda eles se divertirem tremendo de medo. A garota que protegeu Lankes antes usa uma sombra escura para se esconder completamente. De repente o monstro começa a desmanchar, mostrando que seu corpo está apodrecendo.
Lankers avisa que é pra atacar agora. Não vai haver chance melhor, mas nem todo mundo tem muita energia depois da última briga. O aventureiro que primeiro correu pro ovo tenta fugir do alcance do monstro, mas Orphos bloqueia a saída com telecinese e diz que mesmo com uma mão só, esmagar uns ratos vai ser moleza. Lankers responde com aquela coragem que só ele tem, e os aventureiros partem pra cima do Orphos. Não demora pra perceber que os golpes não estão pegando. Eles sacam que o monstro lê todos os movimentos. Orphos fala que eles ainda estão muito tediosos e exige que se mostrem mais interessantes. Quando tentam se aproximar de novo, ele os afasta numa sopradela. Alicia confere o estado do Rude, que diz estar firme, mas o último combate drenou quase todo o Ana dele. Vendo todo mundo se debatendo, Alicia resolve acabar logo com sua carta na manga, o Quinteto dos Espíritos, e manda o recado pro Rude. Telepaticamente, ela avisa todo mundo sobre o ataque que vai soltar. Ela precisa que eles sincronizem e desviem na hora certa, mas principalmente quer o apoio total da equipe. Depois de juntar sua magia, Alicia manda todo mundo sair do caminho. Os aventureiros recuam rápido, abrindo uma rota direta para ela soltar o Quinteto dos Espíritos. Mas mesmo com todo aquele poder, o ataque falha, e o monstro se levanta de novo. Orphos admite que vacilou, e logo passa pro ataque. Pouco depois, ele derruba o Lanquerça com o rabo. Os aventureiros começam a tomar decisões arriscadas na luta, sinal claro que estão exaustos de enfrentar o dragão sábio. Até o orgulhoso Ebert começa a usar ataques previsíveis, e Orphos bloqueia sem esforço. Ebert pensou que tinha descoberto o ponto cego, mas nem isso dá certo, e ele é jogado na fenda. Orphos chama os ataques deles de irritantes. Ver a amiga tão perto da morte traz à tona o trauma da Alicia quando perdeu seus antigos companheiros. Ela fica paralisada, aterrorizada que a história se repita. Alicia se culpa por não poder ajudar, enquanto o monstro jura que vai matá-la e transformar em combustível para sua sabedoria. Rude percebe que não dá mais pra ganhar, e que a única chance é fugir. Acha que podem escapar se conseguirem segurar a luta até alcançar o círculo mágico de teleporte no centro do labirinto. Quando tenta manipular o fio, nada acontece. Ele está sem mana. Sabe que se não recuperar, todos vão morrer. Quando Orphos mira na Alicia, o monstro solta o sopro do dragão, mas Alicia bloqueia com a ajuda da Sylphid. O mestre da guilda de Golar também entra na briga, usando lâmina voadora, mas o monstro bloqueia tudo com mágica. Aí o Orphos resolve revidar atirando balas d'água. Os aventureiros já estão de saco cheio de tanta habilidade que esse bicho tem, e ele ainda não cansou. Começa a carregar o golpe do vácuo do Lankar, deixando todo mundo em choque. O mestre da guilda do Golri grita que é a hora deles. O monstro tá ocupado carregando, então não consegue se defender. A Alicia chama o Erdiel e o Akian para proteger os outros, e dá um toque de água com relâmpago na espada do mestre da guilda. Com esse empurrão, o mestre da guilda avança, decidido a derrubar o monstro custe o que custar, mas ele logo vê que o Orphos armou uma armadilha, e já é tarde demais para mudar de rota. O Orphos atravessa o mestre da guilda do Golar sem pena. A Ordiel sai correndo para atacar, mas o golpe não surte efeito. Um instante depois, o Orphos a devora também. Perder a Ordiel destrói a Alicia. Um ataque de carga normalmente é usado só contra inimigos mais fortes que você. Você fica exposto, mas a recompensa é um poder absurdo. O Orphos zoa a Alicia perguntando se ela quer saber por que usou algo tão forte em ratinhos fracos assim. Ele diz que fez isso só para ver o desespero pintado na cara dos aventureiros. Então o Orphos se aproxima, pronto para saborear o gosto de um elfo. Nesse momento, o Rude arrebenta o Orphos e o afasta da Alicia. O ataque surpresa funciona. O Rude rasga tanto a cara do monstro que um olho dele cai para fora. Depois daquele golpe brutal, o Orphos percebe que o Rude engoliu a casca dos ovos dele e virou algo desumano. O Rude ainda sabe de tudo, mas não consegue controlar o corpo. É mana demais correndo solta dentro dele. Enquanto começa a perder o controle, ele puxa a Alicia pra longe rápido. O Orphos fica curioso que o Rude não virou monstro de verdade, mesmo tomando tanto mana, mas ainda dá risada dele como se fosse insignificante. A cada segundo, o Rude esquenta mais. Ele sente que está escorregando para longe do controle. A garota da equipe de subjugar do Lankar-se vê que ele está perdido no controle de mana e coloca a mão nas costas dele, usando uma magia silenciosa para ajudar. Depois disso, a mana dentro do Rude finalmente começa a se acalmar. Ela ainda entrega a espada dele e manda acabar com o lagarto moribundo. A provocação dela enfurece o Orphos, que parte para cima do Rude querendo matar, mas já é tarde demais. O Rude o corta ao meio com um só golpe. Corre para os amigos e tenta estancar os ferimentos. Usa controle de fio para fechar os cortes fundos, mas não adianta. A garota avisa que todo mundo, menos os dois, está mal ferido. Se não agirem rápido, tirar todos vai ser quase impossível. Ela pergunta se devem esperar reforços ou carregar um por um até a cidade, mas o Rude já está quase caindo também. A garota força o mana dele, dando um gás temporário. Mesmo morrendo, o monstro jura que não vai deixar eles saírem vivos. Vai arrastar todo mundo com ele. O labirinto começa a desabar, mostrando que o Orfeu era o núcleo dele. A garota grita que tem que sair antes de serem esmagados, mas o Rude segue o instinto e corre para a Alicia desmaiada. O barulho dos escombros acorda a Alicia. Ao abrir os olhos, o Rude conta que venceu o dragão da sabedoria e agora tem que fugir do labirinto. Alicia admite que está sem mana e não consegue se mexer.
Ela manda ele seguir sem ela. O Rude mal entende. Pensa que ela ficou sem mana porque ele exigiu demais. A outra garota insiste que ele corra agora ou vão todos ser enterrados vivos, mas o Rude diz que não abandona os amigos. Ela vai embora dizendo que respeita ele, mas não a escolha dele. O Rude sabe que a situação está feia. Por um momento pensa em fugir só com a Alicia, mas descarta a ideia porque não pode deixar os outros para trás. Desesperado, procura qualquer jeito de salvar todo mundo. Enquanto pensa, Alicia diz para ele correr. Era o que os companheiros queriam. Um Lancase quase inconsciente repete isso. Ele lembra que aventureiros perdem companheiros e se os vivos não sobrevivem, que orgulho sobra para os mortos? O Ebert avisa que mais monstros estão se juntando no labirinto. Eles vão cercar o grupo, mas o Rude declara que não vai deixar ninguém morrer. Alicia continua insistindo para ele ir, mas ele se recusa. Desabafa a raiva de sempre ser o perdedor que não salva ninguém. Diziam que ele era um catador de miasma e o desprezavam a vida toda. Então significou tudo quando Alicia aceitou seu segredo e o chamou para o grupo dela. Ficou igualmente feliz quando a guilda finalmente o reconheceu como aventureiro. Agora ele jura que não vai abandonar os camaradas que confiaram nele. Com adrenalina a mil, ele lembra das palavras do herói que salvou sua vila. Palavras gravadas no coração, jamais desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Com isso, Rude se joga numa luta pela vida de todo mundo, mas logo percebe que os monstros são muitos demais. Quando um chega perto, ele tenta desviar, mas acaba se machucando. De repente, um daqueles monstros feios morde seu braço e o deixa indefeso. Rude faz um corte nele mesmo e corta o próprio braço, mas essa não é sua única habilidade especial. Ele ativa a regeneração e faz o braço crescer de novo. Então ele avança contra o monstro, cravando Graham, sua espada amaldiçoada, no corpo dele. Com a lâmina ainda enterrada na barriga do bicho, solta um raio embrulhado esperando derrubar o monstro, mas a matilha mal sente o dano. Pior ainda, o monstro que recebeu o raio inteiro contra-ataca e arremessa Rude longe. Ele é agarrado antes de cair no chão, sem nem perceber que foi o mesmo herói que salvou ele e a vila. O herói diz a Rude que ele já fez o suficiente e não precisa mais se preocupar com nada.